Pela graça de Deus, nós estamos reunidos mais uma vez em culto de oração, de estudo da palavra de Deus, e nesta noite a expectativa de que o Senhor derrame sobre nós a sua graça de maneira abundante. Sejam todos bem-vindos. A família Sinai se reúne mais uma vez em tempos tão difíceis para proclamar a fé, a esperança e o amor. Então sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Hoje, tenho certeza de que Deus há de falar ao seu coração. Esse momento inicial é o momento quando nós somos convocados à oração. Então aí, da sua casa, de qualquer lugar onde você está nesse momento, eu quero convidar você a esse momento de clamor, de adoração ao Senhor. Que o Senhor seja exaltado nesses primeiros momentos do culto nesta noite. Ore conosco. Amém. Graças a Deus por esse início de culto, que você tem estado conosco, hoje de uma forma diferente, como temos vivido ao longo desses dias. Nós estamos reunindo a igreja a partir desta quinta-feira, online, conectando a igreja a partir dos lares. Você já sabe, nos templos e nas casas, nós somos a igreja de Cristo Jesus. Quase um ano depois que nós tivemos que nos adaptar a este formato, mais uma vez estamos nos reunindo sem esse encontro presencial. Mas queremos louvar a Deus porque Ele está à nossa frente. Queremos agradecer porque até aqui o Senhor nos ajudou. E se o cenário à nossa volta se tornou ainda mais complicado e crítico, o povo de Deus deve ser guiado pela luz do Senhor. Então, nesta noite, se junte à família Sinai, se junte à Igreja Batista Sinai, você de toda a parte, seja este tempo de oração, um tempo de consagração de nossas vidas a Deus. Eu quero convidar você para adorar ao Senhor, que nesta noite o Senhor receba o louvor que sai dos seus lábios. Vamos elevar os nossos pensamentos e nossas vozes a Deus, para que Ele nos conduza em tempos tão difíceis. A glória e a honra pertencem ao Senhor. Glória a Deus. E Paulo diz aos filipenses: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão à minha frente, que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Avance em tempos de batalhas, em tempos de lutas. Devemos avançar, devemos permanecer, devemos prosseguir. Esse é o convite do Senhor para todos nós, no nome de Jesus. Estou subindo para um lugar mais alto, já quebrei as pontes com o passado, e os meus olhos vejo o futuro do
já desisti de andar sozinho e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz nessa estrada. Eu não me desvio nunca mais, estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. O meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Aleluia. Meu alvo é Jesus Cristo. Ponha teus olhos no Senhor, meu irmão. Em tempos de batalha, em tempos de luta, continue adorando, continue olhando para Cristo Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Meu irmão, talvez essa noite, você em casa, pode estar até sozinho, acompanhado, mas uma coisa é certa: que jamais falte uma palavra de adoração em seus lábios ao nosso Deus, porque Ele é digno. Para além da minha condição, para além da situação do mundo, Deus continua reinando soberanamente. Aleluia, glória a Deus. E é isso que nós vamos exaltar, a sua soberania, através desse louvor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és
és tremendo. Como o Senhor é tremendo. Como o Senhor é tremendo. Ele é poderoso. Ele tem em suas mãos o domínio. E jamais alguém conseguirá argumentar o Senhor de forma a deixá-lo sem resposta. Porque a sua palavra é inquestionável. Ele é soberano. Ele é soberano. A palavra do Senhor está escrito assim: pois o Senhor, o seu Deus, o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Deuteronômio, no capítulo de número 10, verso 17. Esse é o seu Deus. Ele é tremendo. Você pode dizer comigo mais uma vez aí onde você está, em sua casa? Diga para ele: apesar dessa glória que tem, mesmo sendo Deus, Ele tem um olhar para mim, Ele tem um olhar para você. Ele não nos despreza, não nos abandona. Ele é por nós. Aleluia. Diga comigo: e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Só tu és, Senhor. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és, Senhor. Tu és tremendo. Como você já sabe, nós estamos reunindo a Igreja Batista Sinai, toda a família Sinai, desde esta quinta-feira, através da transmissão online dos nossos cultos nas redes sociais. Nós suspendemos todas as atividades presenciais e estamos certos de que nesse momento a palavra de Deus que preenche o coração é exatamente o que está escrito em 1 Pedro no capítulo 5 e o verso de número 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O motivo de oração então nesta noite é para colocarmos a nossa vida diante de Deus, nossas preocupações, a nossa ansiedade, a nossa expectativa de que tudo isso passe. Mas o fato é que nós chegamos a esta quinta-feira com esse quadro de crescimento e de ampliação da pandemia, mais uma vez, na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e em outras partes do mundo. Por isso, nesta noite, o povo de Deus é convidado a orar, a clamar aos céus, colocando diante do Senhor nossa confiança e nossa esperança. Você já sabe, nós já passamos por isso uma vez. E é com a mesma confiança no Senhor que estamos reunidos agora, porque temos a certeza de que o Senhor, que a presença de Deus nos guiará. Fique firme, mantenha os cuidados, evite circulação, se precisar sair, use máscara, tenham todos os cuidados e mantenham seu coração cada vez mais encorajado e animado na presença do nosso Deus. Cremos que tão logo esse tempo seja superado, vamos voltar a celebrar presencialmente nossos encontros de adoração ao Senhor. Quero convidar você de casa para dobrar o seu joelho nesta noite, clamar aos céus, peça a Deus a sua provisão, a sua presença e a sua direção.
Ore aí na sua casa. Vamos orar juntos. Esse é o momento de intercessão que você está convidado a fazer parte nesta noite. Eterno Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome pela grandeza do Senhor, pela grandeza do Teu poder, pela Tua presença conosco, a Tua igreja, os Teus filhos, os Teus servos, e a certeza de que o Senhor é conosco. Nesta noite estamos aqui reunidos em nome de Jesus, e nos aproximamos, Senhor, do Teu altar, com os corações quebrantados e contritos, esperando receber do Senhor um renovo para a nossa alma e para o nosso coração. Que haja entre nós revivificação, que haja um grande avivamento em nossos corações, que o Senhor seja adorado e exaltado por tudo o que faz, por quem o Senhor é e por toda a dádiva e benevolência que temos experimentado da parte do Senhor. É a Tua misericórdia, é a Tua bondade, é o Teu amor que tem se manifestado em nossas vidas. Senhor, nesse tempo de adversidades, sentimos o Teu amor ainda mais intenso, e a Tua presença dirigindo os nossos passos. Conforta Sinai, conforta cada família de Sinai, irmão e irmã, para que juntos vivamos pela fé, para que o nosso testemunho seja um testemunho de alegria, seja um testemunho de esperança, seja um testemunho de vitória, porque nós podemos contar com a Tua presença em dias difíceis, porque nós podemos contar com a Tua direção e com a Tua provisão em tempos de escassez, porque podemos experimentar os Teus milagres em situações impossíveis. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, porque bendito é o Senhor, e bendito é o Teu nome em toda a terra. É a nossa oração. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Antes de cantar essa próxima canção, eu quero dizer que combina exclusivamente com o povo de Deus, cantar em tempos de dificuldades. Nós estamos vivendo um retrocesso em termos de dinâmica, e a expectativa que cada vez mais estávamos vivenciando de mais flexibilidade, de mais pessoas, de cada dia mais e mais voltar à normalidade. Mas não é esse o quadro que nós estamos atravessando agora. Mas o nosso Deus não muda. Nossa confiança nele não pode ser abalada. Então, nesta noite, eu quero convidar você para louvar a Deus. Erga a sua voz aí da sua casa e permita que os vizinhos, que os amigos, que a sua casa seja cheia da voz que exalta ao bendito Deus que está conosco em todas as horas. A Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Aleluia. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há
terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Em João 6:38, o Senhor Jesus, Ele diz: pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele se negou, não usurpou, Ele simplesmente obedeceu. Esse é o grande ensinamento do Pai para nós. Nosso coração seja esse, ó Pai, um coração obediente a Ti, Pai. Mesmo em meio às lutas, às provações, que nós possamos permanecer, Senhor, em obediência, seguindo, avançando, olhando para Ti, Senhor, e deixando a nossa própria vontade, Senhor, em favor dos Teus propósitos, porque os Teus pensamentos, ó Pai, são maiores do que os nossos. A quem tenho eu no céu, além de Ti, e não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por Ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida
proezas por ti. Estou apaixonado. Tu és meu adorado. Teu nome é exaltado. Amém, Senhor. Amados irmãos, para continuarmos firmados na palavra de Deus e atravessar esse momento com corações firmados nas promessas do Senhor, temos recebido a palavra de Deus todos os cultos com um sentimento de reverência, com a confiança de que o Senhor está falando com a sua igreja. Então eu quero tranquilizar o seu coração nesta noite, através da palavra que o Senhor tem trazido para o seu povo, sabendo que a voz de Deus tem nos conduzido em dias de adversidade. Nós temos marchado e completamos 66 anos com essa característica de estarmos atentos à voz de Deus. Nesta noite eu quero convidar a igreja do Senhor para lermos a palavra de Deus que está no livro de Hebreus, no capítulo 12, os versos de 25 a 29. A palavra que está em destaque nesta noite caracteriza o reino de Deus. É a palavra inabalável. Isso mesmo, inabalável. O reino de Deus, o qual recebemos pelo Espírito Santo de Deus, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, é um reino inabalável. De maneira que mesmo diante de tempos tão turbulentos, a igreja permanece firme nas promessas de Jesus. Quero convidar você de toda parte para atentarmos para as palavras que manifestam a necessidade de cuidado da nossa parte. Então, ao ler esse texto, podemos ficar atentos ao que o autor aos Hebreus indicou como cuidados para a igreja do primeiro século. Que estes mesmos cuidados, eles façam parte da nossa geração, especialmente da família Sinai, nos dias que nós estamos vivendo. Dias abalados por uma pandemia, diante de um reino inabalável. Então veja o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler na versão, Nova Versão Internacional. Capítulo 12, a Epístola aos Hebreus, os versos de 25 a 29. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. É claro que o convite permanente para esse tempo de atenção às Escrituras e à palavra de Deus, que o Senhor está nos proporcionando nesta noite, nos convida a fazer a atitude que temos feito constantemente. Nós abrimos o nosso coração para dizer: Deus, fala conosco. Que o Senhor traga a sua voz dos céus para o nosso coração. Então, nesse momento, nós
convidamos você a falar com Deus. Pai eterno, toda a igreja reunida assim, nesse formato, suplica a manifestação do céu, fazendo tua palavra encontrar lugar, guarida em nossos corações. Que o teu Espírito, Senhor, traga luz sobre esta palavra. Que minhas imperfeições e limitações não tenham o poder de ofuscar a grandeza da tua revelação nesta noite. Então nós colocamos diante do Senhor nossas vidas, dizendo: Pai, por favor, fala conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Uma palavra de ordem dos nossos dias é a palavra cuidado. E ela aparece no texto. Mas eu quero convidar você a pensar sobre esta palavra inabalável. É o que caracteriza o reino de Deus. Todas as outras coisas, elas podem ser movidas, abaladas, podem ser sacudidas. Assim como agora estamos vivendo um tempo de efervescência, de ebulição, de turbulência, um tempo para o qual todos somos chamados a viver a palavra na sua essência, que é a palavra cuidado. Devemos nos firmar no fato de que o nosso Deus é o Deus que governa para sempre. Então a palavra inabalável está tão evidente nesse texto, porque diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, diz ele, retenhamos a graça, sirvamos a Deus de forma aceitável e agradável a Ele, é o que diz a palavra do Senhor, com santo temor e reverência, porque diz as Escrituras, o nosso Deus é um fogo consumidor. A palavra cuidado, escrita no capítulo 12, ela está presente na história da igreja, podemos dizer, antes do ano 70 depois de Cristo, quando a epístola aos Hebreus foi destinada aos judeus. Percebam, antes do ano 70 depois de Cristo. Nós podemos então ler nesta noite uma carta ou um trecho da carta que traz à tona o que aqueles irmãos precisavam ouvir em dias de dificuldades. Hoje, podemos olhar então para esse texto, não só o texto do capítulo 12, mas toda a carta aos Hebreus, com grande aprendizado. Perceba que esse texto foi escrito para evidenciar a soberania de Cristo, a supremacia de Cristo. Se nós podemos separar dois textos de toda a epístola de Hebreus, com certeza um deve nos lembrar da fragilidade humana, das dificuldades humanas. Perceba o que diz o capítulo 3 de Hebreus. Capítulo 3, verso 12. Podemos dizer que esta é a principal advertência dentro de toda a epístola aos Hebreus. Veja o que diz o texto: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Se olharmos para toda a palavra de Deus aqui, escrita como carta de encorajamento, que exalta a grandeza de Cristo, 70 anos depois de Cristo, da sua morte e ressurreição, da sua subida aos céus, do caminhar e do avançar da igreja, os nossos irmãos, eles são advertidos a não terem um coração marcado por incredulidade. Ainda hoje, amados irmãos,
a incredulidade, ela visita os corações, ela assalta os corações das pessoas, todos os dias, todas as horas, em todas as circunstâncias. Então, a grande advertência do texto de Hebreus é o capítulo 3 e o verso 12. É claro que a principal mensagem de esperança e de encorajamento podemos encontrar em Hebreus capítulo 12, verso 2, que diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ao chegarmos ao capítulo 12, então, nós encontramos uma mensagem de encorajamento que diz que nós recebemos um reino inabalável. Quais são as atitudes que nós podemos reproduzir na nossa vida hoje? A partir do verso 25 até o verso 29. Que sejam atitudes de cuidado. Veja o que diz o verso 25, cuidado. Ou, como está em muitas traduções, tendes cuidado. Aqui o grande convite é para estarmos apercebidos, para estarmos despertos, vigilantes e não dormindo, para estarmos atentos, para entendermos, para percebermos, para compreendermos o que está acontecendo à nossa volta. Aliás, uma das grandes contribuições negativas para o aumento da pandemia é justamente a falta de cuidado. O que sucede? A palavra cuidado no texto de Hebreus dá uma grande lição para nós. Acompanhe comigo 5 lições importantes. Primeiro, tendes cuidado para não rejeitar ao que fala. Muito importante a sua atenção aqui. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Todos os períodos mais difíceis da história da igreja, eles foram vencidos quando a igreja deu atenção à voz de Deus. Todo o período de declínio da história da igreja, eles foram marcados pela rejeição à voz de Deus. Queridos irmãos, querido pai, querida mãe, adolescentes, jovens, crianças, amigos, pessoas de todos os lugares que nos ouvem, um dos maiores cuidados que nós devemos ter agora e precisamos ter com toda a certeza é não recusar a voz de Deus. Não recusar a voz do que fala. Igreja Batista Sinai, nós devemos acordar todas as manhãs, nós devemos adormecer todas as noites, com o nosso coração voltado para recebermos a palavra de Deus, a voz de Deus, que nos guia em tempos de dificuldade. Você já sabe, o nosso tema anual é justamente a presença de Deus, essa presença que nos guia. E o texto de Gênesis 17:1 fala justamente desse Deus Todo-Poderoso que convida Abrão para andar em sua presença e ser perfeito. O que pode nos guiar nesse tempo é a voz de Deus. Não recuseis aquele que fala. Veja o que o texto diz. Se os que recusaram aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. É muito importante que aqui o texto faz uma comparação entre aqueles que desde a época dos 10 mandamentos, eles morreram porque eles receberam a palavra de Deus em forma de escrita em tábuas de pedra, e eles foram rebeldes. Eles recusaram ouvir a voz de Deus. O que aconteceu com eles? Eles pereceram em sua desobediência e em seus descaminhos.
o autor aos Hebreus diz que um dos cuidados que precisamos ter é não recusar aquele que fala, é não recusar a voz de Deus, porque se aqueles do passado não foram poupados porque não ouviram a voz de Deus na terra, também nós que recebemos uma advertência dos céus, não seremos poupados. Agora mesmo você pode dizer que no seu coração tem a presença da voz que guia a sua vida. Você pode dizer que em dias assim como esse de quinta-feira que nós estamos vivendo, findando já um mês de fevereiro e avançando por um novo ano, você pode dizer: tenho advertência de Deus para mim, tenho voz de Deus guiando meus passos. Você pode dizer que isso faz parte dos seus cuidados em todas as gerações. Nós podemos encontrar um remanescente fiel que não recusou a voz de Deus. De igual forma, em todas as gerações, nós também podemos dizer que tantas pessoas viveram assim, uma recusa à voz de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus. Esse é um tempo para Sinai ser encontrada, prostrada aos pés da cruz, com o olhar para as Escrituras, com os ouvidos atentos à voz do Altíssimo, para que o Senhor nos conduza no meio da jornada de peregrinação que nós estamos atravessando agora. Um dos cuidados, veja, 70 anos depois de Cristo, depois do seu nascimento, morte, ressurreição, um tempo depois, a igreja estava sendo advertida a ter cuidado. Não recuseis aquele que fala. Segunda coisa que podemos observar sobre esta verdade que acompanhou os irmãos no primeiro século, foi o fato de que eles estavam recebendo um reino inabalável. Isso aqui deve confortar o meu e o seu coração. Então veja o que o texto diz: recebendo nós, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. É muito especial entender o que está diante de nós. A palavra que o autor aos Hebreus usou aqui é uma palavra muito significativa. A palavra asauléu. Asauléu significa inamovível, que não pode ser derretido, que não pode ser abalado, que não pode ser movido, que não pode ser destruído. Isso, não há decreto que possa abalar o reino de Deus. Não há pandemia, não há epidemia, não há endemia, não há nenhum tipo de enfermidade, não há nenhum tipo de mudança no cenário político, social e econômico que possa abalar as estruturas do reino de Deus. Veja, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós estamos conectados com esse reino que é inabalável. É um reino inamovível. Todos nós estamos seguros em Deus ao fazer parte do reino de Deus. Nós cantamos uma música que diz que os reinos se abalam, que os povos se curvam. Há tantas desigualdades que marcam a nação ou as nações. Há tantas diferenças de poder entre as nações. Há reinos que prosperam, há reinos que definham. O que o autor aos Hebreus diz
para os seus leitores é que eles receberam um reino que não pode ser abalado. Veja comigo os versos anteriores que nós não lemos, que diz assim: aquele cuja voz outrora abalou a terra. Veja, a palavra assauléu é bem interessante, porque ela usa uma partícula negativa a, não, ou inamovível, mas a palavra sauléu significa tempestade, significa turbulência. Veja, quando o texto de Hebreus diz que devemos não recusar a voz de Deus, veja que foi essa mesma voz que, falando à terra, ela vai abalar a terra, aquele cuja voz outrora abalou a terra. Agora promete: uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. A voz de Deus há de uma vez mais abalar terra e céu. Mas em contrapartida, ela não vai e não pode e não deve abalar o reino que é inabalável. Eu preciso dizer para você que eu e você, que fazemos parte do Evangelho de Jesus Cristo, nós tomamos parte num reino que não pode ser vencido, que não pode ser derrotado, que não pode ser sucumbido. Eu e você podemos morrer, isto é o corpo físico. Eu e você podemos ser afetados por essa pandemia, isto é a nossa fragilidade e a nossa humanidade sujeita a todas estas vicissitudes. Mas o reino de Deus não pode ser destruído, enfraquecido, não pode ser abalado, ele é inamovível, não pode ser removido. Esse é o reino que recebemos. Nós não vivemos esse relacionamento com Deus, então, por meio de dúvidas. Nós não vivemos um relacionamento com Deus com oscilação. Um dia cremos e outros dias descremos. Nós marchamos firmes. Dias bons, dias maus. Recebemos um reino inabalável. Somos parte desse reino. Gosto da oração de Davi, porque em tempos de arrependimento, ele clama a Deus no Salmo 51, por uma alegria da salvação, uma alegria que retorna ao seu coração. Mas ele pede a Deus um espírito inabalável. Queridos irmãos, as aulas podem ser interrompidas, os estabelecimentos podem fechar, os templos religiosos podem estar limitados aos encontros nesse momento, mas nada disso representa abalo ao reino de Deus. Tenham cuidado, disse o autor aos Hebreus. Primeiro, não recuseis a palavra daquele que fala. Segundo, recebemos um reino que não pode ser abalado, um reino inamovível. Terceiro, ele diz: retenhamos a graça. Como gosto dessa expressão. A palavra eco é receber, é agarrar, é se prender. E o texto diz: se agarrem à graça, retenhamos a graça. Nós cantamos aqui na igreja uma canção que diz: maravilhosa graça. Graça de Deus sem par. Essa é a graça que está manifesta nas nossas vidas, porque nenhum de nós somos autores desse reino inabalável. Todos nós somos participantes do reino inabalável. Todos nós fomos inseridos pelo sacrifício de Jesus. Mas o que nós precisamos é reter a graça, é se agarrar à graça, é estarmos identificados com o presente de Deus.
que qualifica nossas vidas para fazer parte desse reino. Retenhamos a graça. Meu irmão, se há proteção de Deus na sua vida hoje, retenhamos a graça. Se há alegria e há perdão de Deus sobre sua vida hoje, retenhamos a graça. Se há um louvor nos seus lábios, uma gratidão, retenhamos a graça. Se há sofrimento na sua casa, entre os seus e na sua própria vida, retenhamos a graça. Uma oração insistente do apóstolo Paulo foi para que Deus o libertasse de uma situação de incômodo, ainda uma incógnita para os leitores de todos os tempos, um espinho na carne. O Senhor conforta Paulo, não tirando esse espinho, mas dizendo: a minha graça é o bastante. A minha graça te basta. Reter a graça, queridos irmãos, é estarmos agradecidos pelo favor e pela obra divina, e não somente gratidão de lábios, mas uma nova vida que se manifesta em conformidade com o propósito divino. Uma maneira de agradecermos a Deus é a Ele entregar o nosso viver para sempre. Paulo diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas sabe o que Paulo diz? Ele disse que dos pecadores, todos, ele é o principal. Paulo está se agarrando à graça de Deus. Percebam, irmãos, tempos difíceis como os que nós estamos vivendo, colocam em evidência a palavra cuidado. Tenham cuidado sim, para não recusar aquele que fala. Procure a voz de Deus na sua vida, no seu dia, em suas decisões. Procure a voz de Deus para a sua igreja. Procure a voz de Deus para o seu povo. Procure a voz de Deus para a sua geração. Procure a voz de Deus para a sua igreja, sim. Tenha cuidado para estar identificado com esse reino inabalável que não pode ser removido. Tenha cuidado para reter a graça de Deus sobre sua vida. Quarta coisa que está em linha naquela orientação é: sirvamos a Deus. Queridos irmãos, tudo que o Senhor realizou em nossas vidas abre um cenário incrível. Abre um cenário de muitas possibilidades de colocarmos a nossa pequena vida, não gigante, a nossa pequena vida, com nossos dons e talentos, a serviço do Senhor. Quero chamar a sua atenção aqui, veja que coisa importante. Não recuseis aquele que fala, porque recebemos um reino que não pode ser abalado. Retenhamos a graça e sirvamos a Deus. Cada pessoa deve ser achada em um posto de trabalho, fielmente dedicado a Deus com os seus dons e talentos. Tem um fotógrafo aqui na igreja, que todas as vezes que eu encontro, não vou dizer o nome dele, mas todas as vezes que eu encontro, eu chamo ele para orar. Mas eu preciso dizer que aquilo que ele está fazendo é um serviço a Deus. Aquele tempo de captar as imagens das pessoas, com um clique, é um serviço a Deus. Quando aquelas imagens se somam a uma publicação nas redes sociais, com um texto bíblico, há uma amplitude de alcance, há uma pulverização, podemos dizer, de algo que estava talvez muito restrito. Veja, nos tempos de Jesus, nós não tínhamos uma pessoa que fizesse um clique,
que fizesse um registro de uma imagem, como por exemplo Jesus entrando em um quarto na casa de Jairo, mandando para fora todas as pessoas e ficando apenas Jesus, 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, o pai, a mãe daquela menina e um corpo desfalecido. Se tivéssemos esse registro, quanta coisa poderia impactar a nossa visão ao perceber um retrato daquele momento. Então, pequenas coisas são valorizadas como um serviço habilidoso ao Senhor e devem estar investidos deste sentimento, não de profissionalismo. Deve estar investido de um desejo de entregar ao Senhor o melhor. Sirvamos a Deus. Isso é cuidado. Agora, este trecho das Escrituras diz que o serviço a Deus deve ter 3 características. Deve ser de modo agradável. Isso é muito interessante. Servir a Deus de modo agradável. Você pode responder para você mesmo o que é servir a Deus de modo agradável? Se eu disser para você assim, assistir televisão de forma agradável, como seria? Aí você poderia pensar assim, olha, uma imagem maravilhosa, uma poltrona confortável, um ambiente climatizado, uma programação impecável. E eu naturalmente diria para você o seguinte, isso é agradável a você. Quando o autor aos Hebreus escreve a sua carta falando sobre os cuidados, ele diz que o serviço deve ser agradável a Deus. Cada um de nós que servimos ao Senhor, devemos ser tomados por esse sentimento de indagação. Qual é a indagação? Senhor, qual é a melhor forma que eu posso fazer o que tenho que fazer, o que quero fazer, o que devo fazer para te agradar? Jesus serviu ao Pai. Então ele na sua oração diz, se for possível, afasta de mim este cálice sem que eu beba. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Gosto de lembrar do que é declarado por Maria ao anjo Gabriel. Ao ouvir o propósito divino de uma criança gerada no seu ventre, ela vai dizer com todas as palavras, cumpra-se em mim, cumpra-se, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Os cuidados que devem marcar a nossa vida nesse tempo, é o fato de que nós podemos servir a Deus assim, de uma forma agradável ao Senhor. Mas ele diz também com reverência. Esta é a reverência que nos toma. É uma palavra bem interessante, a palavra reverência, no texto bíblico, que é a palavra aidos. Aidos significa olhar para baixo. Parece uma pessoa envergonhada. Mas a atitude é justamente essa. É a atitude de alguém que reconhece a grandeza de Deus e reconhece sua insignificância diante da grandeza de Deus. De maneira que somos chamados a servir ao Senhor da forma que lhe agrada, mas não de uma forma soberba, com humildade em nossos corações. Às vezes, nós servimos a Deus com alguma coisa, e quando esta coisa que servimos se torna tão essencial, e todos dependem dela, muitas vezes nós nos sentimos tão importantes que a soberba bate lá no fundo dos nossos corações e nos toma.
quando na verdade esse é um olhar para baixo. O serviço com reverência ao Senhor eu não sou o melhor, eu não sou a melhor pessoa para fazer o que faço agora, mas eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e servir ao Senhor. A outra característica do serviço a Deus, ele é de modo agradável, ele é com reverência, e o texto diz, ele é com santo temor. Com santo temor. Isso faz tanta diferença nas nossas vidas, porque esse santo temor é o que devemos ter em nossos dias. Percebam, o que falta à nossa sociedade? Num sentimento de impunidade. Falta temor. Não há temor no coração das pessoas, por isso há muita desobediência, por isso há muita aglomeração, por isso há muito contágio e cada vez mais isso se amplia, porque não há temor. Temor da situação. Não há temor que mais pessoas possam sofrer. O serviço a Deus, ele é aqui convidado para ser um serviço em santo temor. Para finalizar, as palavras que foram ditas pelo autor aos Hebreus, trazendo à tona a necessidade de cuidado, ele termina dizendo assim, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Esta não é uma palavra para assustar você, mas a palavra consumidor aqui não tem a ver com o fato de sermos consumistas. A palavra tem o sentido de dizer que nada pode resistir ao poder, à grandeza, à soberania de Deus. É como um fogo que tudo devora. Veja, o que é o reino inabalável? É a presença do grande rei, do Senhor dos senhores, que conduz essa parte da história, que conduz todos os dias da nossa vida, que está nos olhando e nos conduzindo agora, mas que deve ser temido e reverenciado, com santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Igreja Batista Sinai, a palavra inabalável retirada desse texto serve para que eu e você vivamos uma fé inabalável. Serve para que eu e você continuemos firmes nos propósitos de Deus, porque fazemos parte de um reino inabalável. E porque nós estamos alicerçados em Deus, não há nada que possa nos afastar e nos demover da sua presença. Continuemos, pois, marchando com fé, com esperança, com alegria. Continuemos, pois, lendo as Escrituras e deixando que a voz dos céus venha falar ao nosso coração. Continuemos agarrados e apegados, retendo a graça de Deus. Continuemos servindo de forma agradável a Deus, com reverência, com santo temor. Porque o tempo passa, porque os dias eles se alternam, mas o Senhor é eterno. E também aqueles que fazem a vontade do Senhor, a palavra de Deus diz, estes permanecem para sempre. Qual o convite que eu quero fazer a você nesta noite? Mantenha os cuidados. Mantenha os cuidados da sua vida com Deus. Deixe Deus falar ao seu coração. Mantenha os cuidados do seu envolvimento com a graça de Deus. Viva agradecido a Deus por tudo que Ele é e por tudo que faz. Mantenha os cuidados recebendo o reino que é inabalável. Não deixe que a incredulidade, não deixe que a dúvida, não deixe que os decretos, eles venham abalar a sua fé. Mantenha os cuidados. Sirva ao Senhor com sinceridade, sirva ao Senhor de forma agradável, mantenha os cuidados. Lembre-se,
Deus é Deus, só Ele é Deus. Ele é um fogo irresistível, Ele é o fogo consumidor. A Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos e para sempre. Cante esta canção e depois vamos encerrar orando nesta noite, para a honra e para a glória do Senhor. Você pode dizer conosco em sua casa, mas diga ao Senhor isso, que só Ele é Deus e que seu reino é inabalável, sempre eterno, firmado em misericórdia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Tu és, Senhor, tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o poderoso Deus, o eterno Deus, o Deus que era, o Deus que é, e o Deus que não pode ser abalado por nada, nem o seu reino, porque é sempre eterno. Aleluia, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Bondade, fidelidade, a tua igreja te adora.
te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Louvado seja o nosso Deus. Hoje eu quero agradecer a Deus pela Igreja Batista Sinai, as muitas famílias, os muitos irmãos que fazem parte desta grande congregação que nos tornamos. Mas tudo que nós nos tornamos nesse tempo nos dá a grande oportunidade de marcarmos de uma maneira muito grandiosa a nossa geração. Seja você, então, um instrumento de Deus para testemunhar da grandeza do reino de Deus à sua volta, quando as pessoas todas podem estar abaladas. Que o seu coração se mantenha firme. Hoje eu quero agradecer a participação no culto desta noite, agradecer a equipe de comunicação que estão participando aqui da transmissão desse culto. Voltamos a esse formato. Quero agradecer a participação de Léo, participação de Letícia, participação do nosso ministro Frank e também do nosso irmão Xavier. Que Deus continue nos dando sábia direção. Lembre-se, próximo domingo estaremos juntos na escola bíblica dominical, nos muitos formatos que temos disponibilizado, desde as crianças até os adultos. Não deixe de fazer parte desse encontro, mas é preciso lembrar que todas as nossas atividades ou cultos presenciais, eles estão suspensos. Continuaremos fazendo a transmissão dos cultos. Por isso, reúna a sua família, mande um link para alguém que você conhece, porque tenho certeza de que, apesar de estarmos distantes, vamos permanecer conectados. Vamos orar nesta noite, agradecer pelo bondoso Deus que tem falado conosco a cada dia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, porque a Tua voz, ela é o referencial para esta igreja. Estamos diante da Tua palavra, que é para nós a Tua voz. Estamos diante da pessoa bendita de Jesus, que é o Teu Filho amado. E recebemos o Teu Espírito, que sela em nós o reino que não pode ser abalado. Fomos comprados por preço de sangue, não ouro, não prata, mas o sangue precioso derramado na cruz, para viver uma vida diferente da que os nossos antepassados nos entregaram. Senhor, nós queremos uma vida que agrade ao Senhor, e por isso temos uma sincera gratidão nesta noite, por tudo quanto o Senhor já fez na história desta igreja, nos que vieram antes de nós, nos que estão agora e para os que virão. A confiança de que esse é um tempo difícil, que o Senhor está nos conduzindo. Por isso que a Tua presença se faça real em nossas vidas. Que cada um dos irmãos e irmãs se sintam acolhidos, se sintam guardados e protegidos pelo Todo-Poderoso. Rogamos Tua bênção sobre todos os que nesse momento estão em aflição, pelas enfermidades, pelo desemprego, pela falta do pão, pela falta de vestes, ou mesmo de um teto que os abrigue.
Nesta noite, suplicamos a graça divina sobre todos. Dá-nos direção, Senhor. Abençoa Sinai, nesse e nos próximos encontros, para a honra e para a glória do Teu santo, poderoso e eterno nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a toda a família Sinai. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.